Bom dia, pessoal do 8º ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula nós corrigimos o exercício da página 15 até a página 18, né? A gente fez isso. Agora eu peço para que vocês abram os seus livros e vão até a página 25. Vamos ver o assunto de hoje. E o assunto de hoje... Abriram o livro? Todo mundo abriu? Ok, vamos lá. O assunto de hoje vai ser transitividade verbal, tá? Essa coisinha linda e maravilhosa e muito simples que nós vamos estudar. Transitividade verbal. Primeiramente, no nosso livro mostra o quê? Mostra uma tirinha. Temos uma tirinha aqui. Vamos ler essa tirinha, ó. Ivo vê a uva. É uma professora com o quadro com isso escrito, né? Nessa oração, o verbo exige um complemento desempenhado pela conjugação deste... Aí tá difícil de conseguir ler, né? Quem não entendeu, levante a mão. Até eu. O que você não entendeu, coxinha? A professora tá perguntando, né? Quem é esse tal de Ivo e que ele estava vendo na uva? Ó, ele não entendeu quem era Ivo e o que ele viu na uva. E não a explicação da professora, tá? Ó, pessoal, aqui, como a gente já viu isso ano passado, tá? Quem estudou comigo já sabe sobre isso, mas a gente vai rever aqui. As nossas palavras tem umas palavras que exigem um complemento, tá? Exige que nossa fala seja complementada. Por exemplo, se eu digo eu gosto, tá? Eu gosto, a gente se pergunta logo de quê, né? Eu gosto de quê? Então, essas palavras, esses verbos que pedem complemento, eles são o quê? São verbos transitivos, tá? Ele pede um objeto, seja um objeto direto ou indireto, que é o que a gente vai ver aqui. Ó, virem para a página 26 aqui e vamos ver o exemplo que ele dá. Ó, na oração, quem não entendeu, levanta a mão. Levante a mão. Qual é o verbo da gente? A gente tem aqui levante. Levante é o verbo, tá? Ele é o quê? Ele é um verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele pede um complemento. Porque ele está pedindo o complemento. Qual é o complemento aqui? O complemento é a mão. A mão é o complemento de levante. Quando eu digo quem não entendeu, levante. É levante o quê? Levante o quê? Para quem não entendeu, levante. Podia ser levante da cadeira, levante a mão, levante a cabeça, levante o pé. Podia ser muita coisa. Então, ele pede um complemento. Quando ele pede complemento, ele é um verbo transitivo, tá? A gente tem aqui um exemplo de um verbo transitivo. E a gente tem o objeto. O complemento ele é chamado de objeto. É assim que a gente vai chamar ele, tá? Objeto. O objeto, como a gente pode ver aqui no nosso livro, ele pode ser tanto objeto direto, que é quando o verbo se liga diretamente, ou quando o complemento se liga diretamente ao verbo, se a gente não tem nada entre eles, ou seja, a gente não tem uma preposição, que é o que a gente pode ter. Quando a gente tem uma preposição, ele é chamado de quê? É chamado de objeto indireto, tá? Se a gente tem uma preposição, é indireto. A gente pode ver isso aqui no nosso livro, tá? A gente também tem, pessoal, o verbo bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. É mais fácil chamar de bitransitivo, né? Porque ele é os dois. Se eu digo bitransitivo, eu quero dizer que ele é os dois. Ele tanto pede um complemento de forma o quê? Direta, ele tem um complemento de forma direta, quanto tem um complemento de forma indireta, ou seja, com preposição. Ó, aqui, nesse exemplo que a gente tem. Ó, a professora deu. O que foi que a professora deu? Uma explicação. A quem a professora deu uma explicação? Aos alunos. Ou seja, a gente tem o quê? A gente tem a professora, que é o sujeito, né? Aí a gente tem deu, nosso verbo dar, temos deu,
Esse aqui é um verbo que é um verbo bitransitivo, esse verbo, tá, pessoal? Bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Se ele é direto e indireto, então ele pede um complemento direto e um indireto, tá? Então, a gente tem o que? Ela deu o quê? Uma explicação. Uma explicação é um objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição entre eles. Ah, professor, mas tem uma aqui. Uma também é o objeto. Uma também faz parte do objeto, tá, pessoal? Por quê? Porque uma é número. Uma é numeral, não é preposição. Ele é indireto quando tem uma preposição. Que nem aqui em aos alunos. Aos alunos. Aos é preposição, tá? A preposição a mais o artigo os, tá? Temos a preposição a e o artigo os. Ficamos com o aos. Aos alunos. Então, a gente já viu objeto direto, objeto indireto, que com certeza vocês já entenderam. Muito fácil, né? Ele pede um complemento, pessoal. É muito simples. Se eu digo eu comi, tá? Aí você me pergunta, comeu o quê, professor? Comeu o quê? Eu comi bolo. Eu comi bolo. Entre comi e bolo tem alguma preposição? Não, né? Não temos preposição entre comi e bolo. Logo, esse exemplo, essa frase que eu dei, eu comi bolo, é o quê? É um verbo transitivo. Comi é transitivo. Por quê? Porque ele pede o complemento, ele pede esse objeto, ele pede para que você responda, comi o quê? O que eu comi? Comi bolo. Bolo é o quê? Bolo é um objeto direto. Por quê? Porque ele não tem preposição. Ele não tem uma preposição entre o verbo e ele, tá bem? Então a gente tem aqui uma frase que é temos um verbo transitivo direto, tá? Ah, professor, só tem isso? Então, muito fácil, né? Só temos verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e bitransitivo. Por aí, mas a gente também tem o intransitivo, tá, pessoal? O verbo intransitivo, que a gente pode ver aqui na página 27, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Ele vinha caminhando pela estrada quando anoiteceu. Quando anoiteceu. Anoiteceu é nosso verbo aqui, correto? Ele vinha caminhando pela estrada quando anoiteceu. Quando a gente coloca esse anoiteceu, eu preciso complementar? Fica incompleto se eu botar anoiteceu? Não, né? Anoiteceu ficou de noite. Completo, sentido cheio aqui, totalmente, tá? Então, esse é um exemplo de um verbo intransitivo. Ele é intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento. Ele é diferente do verbo transitivo, diferente do verbo bitransitivo, tá? Diferente do verbo transitivo direto, diferente do verbo transitivo indireto. Ou seja, se vocês colocam que é um verbo intransitivo, se é um verbo intransitivo, ele não tem complemento, tá? Ele não tem complemento, ele não precisa de complemento. É importante a gente entender isso, pessoal. Ele não precisa de complemento. Por quê? Porque ele pode ter complemento, como a gente pode ver nesse segundo exemplo aqui, ó. Ele vinha caminhando pela estrada quando anoiteceu misteriosamente. Misteriosamente, ó, anoiteceu, verbo intransitivo, misteriosamente. Ah, professor, então agora ele é transitivo. Por quê? Porque tem complemento. Não, negativo. Ele continua sendo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento. Temos complemento, mas ele não precisa, tá? A gente entende o sentido mesmo que não tenha o complemento, tá? Perto da cabana, um lobo uivou. Uivou também é intransitivo. Eu não pergunto uivou o quê? Uivou quem? Não pergunto isso. Perto da cabana, um lobo uivou durante a noite. Também não. O complemento aqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de tempo, tá? De tempo. É muito fácil de entender também do que é o adjunto adverbial, né? Que ele é de tempo, tá? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, mas eu peço para que vocês leiam o texto da página
Leiam o texto da página 20 até a página 22 e respondam o exercício da página 23 até a 25. Leiam o texto da página 20 a 23 e respondam o exercício da 23 a 25, tá? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e até logo. Tchauzinho.